todas que nos acompanham nessa noite. Então, hoje eu vim falar, esclarecer, tirar algumas dúvidas sobre depressão. Quem se sentir à vontade pode ligar e fazer algumas perguntas ou mandar pelo WhatsApp de Arimax, que conduz o programa. Então, posso começar? Pode sim. Como eu tinha falado com você antes, quando os irmãos estavam louvando a Deus, já foram formuladas muitas perguntas, né? Meu WhatsApp é o 86 26 9667. 86 26 9667. Foram muitas perguntas enviadas para o meu WhatsApp e muitas eu já passei para você. E você já anotou algumas, já tomou ciência de muitas dessas perguntas e pode começar a responder. Você pode ler também para o pessoal ficar atento e já... Pronto, uma das perguntas aqui que uma ouvinte da gente mandou para o meu WhatsApp perguntando se a depressão, uma pessoa que, é tanta pergunta aqui, a depressão é hereditária? Caso já tenha caso na família, é preciso a pessoa ter cuidado? Se porventura, né, eu tenho um caso da minha família, alguma pessoa foi diagnosticada com depressão, será que esta doença é hereditária? Possa ser que possa passar para futuras gerações, né, da minha família? Certo. Então eu vou esclarecer o que é depressão, trazer esse assunto aqui, e aí eu chego nessa pergunta, certo? Então, a depressão é um transtorno psiquiátrico muito comum em todo o mundo, capaz de causar alguns sintomas psicológicos ou físicos. É um transtorno neuroquímico no organismo que não pode ser superado simplesmente pelo pensamento positivo ou determinação, mas a força de vontade. Pessoas que sofrem desse mal, elas não conseguem sair do estado em que estão. Então, quem já presenciou essa situação de depressão, quem conhece alguém que já passa, ou quem já teve, ou quem tem, deve estar sentindo, entendendo melhor o que eu estou falando. Porque a pessoa se sente incapaz, a pessoa não tem forças para lutar, a pessoa não tem forças para sair de onde está. E é muito comum a pessoa ouvir, se anime, dê continuidade à sua vida, você é tão produtiva. Aconselhamento é muito comum. E aí isso pode acabar piorando o estado em que a pessoa se encontra, porque a pessoa tem o sentimento de que ninguém lhe entende. Então é assim que a pessoa se encontra. Eu vou falar dos sintomas, para ficar mais clara essa parte, mas antes eu vou falar das causas. O que pode levar uma pessoa à depressão? O que acontece são alterações químicas no cérebro, de forma a mudar o comportamento. Por exemplo, o estresse é uma causa básica da depressão. Frequentemente, a depressão surge como resultado do estresse crônico ou mesmo estresse traumático. O que seria esse estresse crônico? O estresse é um estado de fadiga bem avançado, onde a pessoa luta ou foge da vida. Então, assim, da sua vida, assim, do cotidiano, do trabalho, fatores que lhe levam a se sentir mal, a se sentir de uma forma geral desconfortável. Então, a pessoa que se encontra no estresse crônico seria assim, esse estado de fadiga, de não suportar essa vida que está levando. Ou o estresse traumático. Por exemplo, um ente muito querido morre e isso causa sofrimento, né? Um acidente de carro causa sofrimento também. Não sempre, mas pode vir a causar um trauma. E aí, esses motivos podem levar, quando não tratado, podem levar a um caso de depressão. Com o diagnóstico da depressão, dependendo do nível, pode ser que seja necessário uma intervenção medicamentosa. Então é preciso estar muito atento aos sintomas, é preciso estar muito atento como a pessoa se sente para saber como se tratar e até mesmo procurar ajuda profissional. Porque, como eu falei, as pessoas ao nosso redor tentam ajudar, mas não tem conhecimento da ciência, não tem conhecimento de como fazer essa pessoa se sentir melhor. Então, por isso é muito importante
a intervenção médica, né, ou psicológica. Então vamos para os sintomas. Antes de falar sobre os sintomas, eu quero deixar claro que existem 3 tipos de depressão, que é a leve, a moderada e a grave. Então assim, começa com estresse, possivelmente, pode ser que não também, e a pessoa entra no estado de depressão leve. Se não for tratada, não for cuidada, não tiver atenção, né, para isso, de se cuidar, pode levar a moderada e depois a grave. Então é muito importante. No caso, Érica, a grave aí vai para a base de medicamentos? Sim. Medicamento e psicoterapia é o mais indicado. A leve não. A leve é só... não é a base. A leve pode ser que não. Pode ser que não precise de medicamento. Depende de como a pessoa vai estar se sentindo. Pode ser encaminhada primeiramente ao psicólogo e aí ver se a pessoa pode melhorar ou não. Rapidinho, antes de você continuar, tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte, que ela perguntando se há uma faixa etária específica para a depressão. Não existe faixa etária. Pode dar em criança ou no mais ancião, assim por dizer? Sim, desde que exista sentimentos de angústia, de tristeza, que não sejam tratados. Pode chegar. Então, vamos para os sintomas. Humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, um cansaço muito fácil, que não lhe cansava antes, agora lhe cansa com muita facilidade. Uma necessidade maior, assim, de se esforçar para realizar suas atividades, o que fazia com tanta facilidade, agora já não lhe dá mais prazer. E já é tão difícil de realizar aquela tarefa, seja em casa, seja com obrigações, sejam coisas prazerosas ou com o trabalho. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer. Desinteresse, falta de motivação, como já falei. Falta de vontade e indecisão. Sentimento de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio. Então veja o quanto a pessoa se sente mal. Veja o quanto a pessoa alarma o tempo todo de que não está bem e que precisa de ajuda. Pessimismo, ideias de culpa, baixa autoestima, sensação de inutilidade, fracasso, desejo de morte. Nesse desejo de morte pode existir até a tentativa de suicídio ou somente pensamentos. Perda ou aumento de apetite. Distúrbio do sono, então ou sono demais ou sono de menos. Diminuição no desempenho sexual. Dores e outros sintomas físicos não justificados por problema médico. Às vezes a pessoa sente uma dor e não sabe o que é, vai ao médico, faz exame e tem ali o resultado do exame, o médico não consegue dar um diagnóstico e a pessoa não consegue se livrar daquela dor. Pode ser algo que o corpo somatiza, o corpo responde, né? Dificuldade de concentração, raciocínio lento e esquecimento. Esses são os sintomas da depressão, que podem ser leves e podem ser mais intensos. Mas se existem, devem ter aí uma atenção voltada para essa pessoa e esses sintomas, para que exista um tratamento antes que exista o agravamento dessa doença. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer é que a depressão é caracterizada pela tristeza, perda de interesse em toda e qualquer atividade, né? Como eu já falei. E a tristeza é um sintoma da depressão. A tristeza, muitas vezes, muita gente sente tristeza e acha que está com depressão, somente pela tristeza. A depressão é um estado de tristeza profunda. Não é necessariamente, a tristeza não é necessariamente já o caminho da depressão. Pode ser, mas tristeza não é algo que a gente possa desconsiderar. A tristeza é sadia de se sentir. Assim como a gente sente amor, sente felicidade, a gente pode se permitir a sentir tristeza. Inclusive faz parte do nosso crescimento pessoal. Então, se essa tristeza
ela continua por mais de 2 semanas, e o mais importante, se ela lhe trouxer prejuízos, aí sim, já pode estar no estado de depressão longa. Se não, pode ser só tristeza, que pode ser sentida, pode ser tratada, quem sabe, aí vai da pessoa. Porque na realidade a tristeza é um sentimento normal, comum do ser humano, né? Então o que você alerta é que se uma pessoa chegar a um ponto de passar mais de uma semana, praticamente 2 semanas, com aquele sentimento de tristeza, com aquela angústia, aquela tristeza, e ir trazendo prejuízos na vida, o que era satisfatório não é mais, o que conseguia fazer com facilidade não consegue mais, já faz com um pouco de dificuldade, um pouco de esforço. Aí precisa então isso precisa procurar um acompanhamento psicológico, no caso, um acompanhamento profissional. De preferência. Por quê? Porque quando chega ao médico, o médico vai passar um medicamento, ele trata o sintoma, mas o remédio não, o remédio trata o sintoma, mas o remédio não trata a causa. O que é essa causa? O que é que está trazendo essa tristeza? O que é que está trazendo esse estresse? O que é que está trazendo esse desconforto, essa angústia na vida dessa pessoa? E esse é o trabalho do psicólogo. Então, no caso, todas as pessoas de qualquer idade, qualquer sexo, são sujeitas à depressão. Sim. Desde que prolongue seu sofrimento. Porque geralmente o que nós vemos aí mais no dia a dia é uma pessoa que ela chega a contrair uma depressão, geralmente por uma desilusão amorosa que sofreu, seja homem, seja mulher, ou às vezes até pela perda de um emprego, né? O estresse traumático pode acarretar numa depressão. Pode sim. E quando não é tratado, quando não é vivenciada, a tristeza quando não é vivenciada de uma forma sadia, parece contraditório vivenciar a tristeza de uma forma sadia. Mas como eu falei, a tristeza precisa ser vivenciada, precisa ser sentida, inclusive é ela que nos faz crescer, que nos torna fortes. A gente é forte pela nossa experiência de vida, não é? Então, quando a tristeza é vivida e aceita por aquele motivo que lhe faz sofrer, quando aceita, automaticamente o corpo aceita, a nossa mente aceita e evolui. Então, no caso, doutora, depressão tem cura? Tem. Depressão tem cura sim, com intervenção medicamentosa e psicológica. Pode acontecer alguns episódios de recaída. A pessoa se curou, ficou boa de uma depressão, depois voltou a um estado depressivo novamente. Mas com acompanhamento que a pessoa pode ter cura. Porque essa recaída pode acontecer, mas pode não acontecer também. Certo. Doutora, obrigado, né, pela sua presença aqui no nosso programa. Felizmente as horas já se foram. Né, damos graças a Deus pela vida da mesma e quero que você fale aqui, né, o seu consultório já está funcionando aqui na nossa amada Santa Rita, para a glória de Deus. E quero que você deixe aqui o seu número de contato para os nossos ouvintes ligar para você, né, para tirar alguma dúvida ou para marcar alguma consulta para você.